Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Papo com Pregadores. Hoje temos o prazer de receber o pastor, teólogo Paulo Pereira. Olá pessoal, tudo bem com vocês aí do canal? Deus continue abençoando a todos. Pessoal, estamos em mais um Papo com Pregadores. Hoje estamos aqui com o pastor Paulo Pereira, pastor, terapeuta integrativo, psicanalista clínico e teólogo. Hoje nós estaremos em um papo aqui sobre os temperamentos. Pastor Paulo Pereira. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que esses momentos que passarmos aqui seja proveitoso para você, né? É um tema, Rafael, de certa forma, não teológico, mas de altíssima necessidade, principalmente para a questão comportamental nossa, não é? E que isso vai refletir, de certa forma, na nossa vida espiritual também, porque quando melhoramos o nosso comportamento, isso vai melhorar a nossa vida espiritual. Graças a Deus. Pessoal, é muito interessante nós ter um autoconhecimento sobre esses temperamentos. Isso influencia muito no nosso comportamento, esse autoconhecimento de si mesmo. E nada melhor do que um profissional da área para estar nos motivando e nos ensinando sobre isso. Vamos partir para a primeira pergunta. Sim. O que são os temperamentos, pastor Paulo? Olha só, temperamento às vezes é confundido, e aqui eu vou simplificar o máximo possível para facilitar a compreensão de todos. Às vezes é confundido com gênio. Já viu aquela pessoa que de repente, Rafael, ela maltrata a outra pessoa, é grosseiro ou grosseira, e depois diz, quando eu vi eu já tinha falado, é porque eu sou assim mesmo, o meu gênio é assim. Então, quando geralmente a pessoa usa dizendo o meu gênio é assim, ou então é o teu gênio forte, ela está querendo dizer o meu temperamento é esse. Então, assim, temperamento você já nasce com ele. Eu sei que existem algumas pessoas que dizem não existe isso, essa coisa de temperamento. Mas quando você vai observar as características positivas e negativas, você percebe que tem um temperamento que sobressai na gente. E a gente vê facilmente essas características aparecendo no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Então, temperamento é algo genético, já nasce conosco, não confunda com o seu caráter. São características que vão definir quem eu sou, mas, detalhe, eu preciso conhecer para eu conseguir gerenciar. Amém. Isso que me levou a trazer ele para o meu canal, para essa entrevista. Ele tem um conhecimento aí estupendo, né, a respeito disso, é um profissional dessa área. E eu me questionava, pessoal, se eu era bipolar, algumas coisas sobre o meu temperamento que eu não estava compreendendo. Então eu achei por necessidade também trazer para o canal. Pode ter muitas pessoas se questionando, por que eu sou assim? Não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Hoje eu amanheci mais elétrico, hoje eu amanheci mais calmo, e a pessoa não tem esse autoconhecimento dos temperamentos. E uma segunda pergunta, qual a importância? Olha só, e você usou uma palavra aí, Rafael, fundamental, que é o autoconhecimento. Já para responder essa pergunta da importância da gente saber qual o temperamento predominante. Por que isso? Nós temos os 4 temperamentos em nós. Agora, tem um que sobressai, tem um que é predominante. Qual a importância de se conhecer? Ora, como bem frisou aqui o Rafael, às vezes a gente amanhece com alteração de humor, aquela alteração assim, eu fui dormir alegre, feliz da vida, e amanheço outro dia triste, borocochô e não sei o porquê. É claro, existem as situações de traumas, traumatizações, bloqueios que pode fazer com que eu amanheça outro dia não estando bem. No entanto, quando eu conheço que temperamento que eu tenho e conheço as suas características, eu vou saber lidar com essas mudanças de humor. E aí, Rafael, como eu disse que nós temos os 4 temperamentos, não é? Nós temos aqui o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Eu sei que os nomes talvez não são habituais ao nosso dia a dia, mas rapidamente para você entender, o sanguíneo é aquela pessoa
que chega em qualquer lugar e se percebe, como Rafael, que ela chegou. Porque ela chega falando alto, é aquela pessoa barulhenta, não é? É aquela pessoa que gosta de usar cores muito fortes, expressivas. A sua expressão é forte em quase tudo. Esse é o sanguíneo. É aquela pessoa assim que sofre muitas vezes porque fala muita coisa para depois pensar no que falou. Enquanto que outros temperamentos talvez pensariam primeiro, ele fala para depois pensar. E por causa disso sofre. Porque às vezes na hora da raiva diz, eu te odeio, eu não gosto de você. Mas daqui a meia hora o sanguíneo pensou no que falou, se arrependeu e volta pedindo perdão. E dependendo da outra pessoa, pode ser cruel com o sanguíneo, olhar nos olhos do sanguíneo e dizer, mas você não fez, você não pensou antes de falar? Aí é fácil fazer e depois vir me pedir perdão. Então, assim, o sanguíneo é aquela pessoa conhecida muito pela sua impulsividade. Nós temos um exemplo bíblico de sanguíneo que foi Pedro. Pedro falou tantas asneiras para Jesus que lá na frente, quando a gente lê as suas epístolas, a gente olha e diz, mas é aquele Pedro? Ou seja, ele se permitiu mudar. E aqui entra uma questão muito importante que a gente vai falar mais para o final. Mas ele se permitiu mudar. Esse é o sanguíneo. Aí, nós temos o colérico. O colérico é aquele temperamento que as suas características, eu não vou falar de todas elas aqui, mas as suas características, por exemplo, uma das negativas do colérico é que às vezes é prepotente. Se tiver poder na mão, já viu aquela pessoa que por ter dinheiro, por ser bem endinheirada ou estar numa posição social de destaque, humilha as outras pessoas, às vezes maltrata, por não saber lidar com o seu próprio temperamento. Às vezes o colérico é bastante irônico e sarcástico, pode às vezes diante de um erro de alguém chegar e fazer um elogio, a pessoa imaginar de primeiro momento que o colérico está elogiando e ele está fazendo uma crítica, aí diz, parabéns, conseguiu errar de novo, né? Mais ou menos essa é a questão. Então assim, o colérico, por outro lado, como ponto positivo, é resoluto, é firme. Geralmente são líderes nas empresas onde entram, na igreja onde trabalha, exatamente porque sabe se posicionar numa mesa, numa reunião de negócios, ou seja, qualquer reunião. Geralmente é o colérico que vai bater na mesa, que vai decidir, que vai colocar as suas ideias, porque é resoluto. Por outro lado, o colérico, melhor dizendo, tem a questão de muitas vezes ser impaciente, não tem muita paciência, ou quase nada em algumas vezes, não é? Então o colérico tem uma dificuldade enorme, Rafael, de ver um melancólico, por exemplo, conversar e se enrolar. A gente diz prolixo, né? De ser enrolado na fala, e aí olha nos olhos e diz, aonde você quer chegar com isso? Vá direto ao ponto. Essa é uma característica do colérico. E é importante a gente conhecer essas características, Sim. porque às vezes, se a pessoa é um temperamento colérico, Rafael, alguém, e principalmente o cônjuge, familiares, às vezes olha e rotula a pessoa. Ah, é o ignorante. Ah, é o apressado, né? Ah, é o impaciente. E na verdade não é, são características do temperamento. Isso não justifica que a pessoa continue sendo assim. Isso é preciso a gente olhar com um olhar clínico para nós debruçarmos sobre aqueles temperamentos, ou melhor, aqueles pontos negativos e trabalhar com eles para melhorar. Sim. Eu vi alguém, isso influencia, tem tudo a ver com o que o pastor Paulo estava explicando. Eu vi alguém, teve um canal muito conhecido, eu não vou citar o nome do canal por motivo ético, criticando os terapeutas, que falam que isso aí são ensinamentos filosóficos e quer trazer o ser humano como uma vítima da sociedade. Não tem nada a ver esse conhecimento de conhecer os seus temperamentos. Eu mesmo sou colérico. Agora que eu vim descobrir, através, eu fiz aqui um pequeno, como é que chama? Nós se reunimos? Uma sessão, quase que me fugiu a questão aqui da memória. Sim. E eu vi que muito do meu comportamento, lógico, hoje em Cristo, Deus tem trabalhado, o Espírito Santo, já tinha influenciado na minha vida, tanto conjugal, tanto em relacionamento com pessoas também, no meio social de um todo. Muitos me tinham como louco antes de eu aceitar Jesus. Hoje, lógico, graças a Deus, estou aí como homem de Deus.
E é muito interessante você conhecer esses temperamentos. Exatamente. Depois tem o canal do Pastor Paulo, no final nós vamos estar deixando aí o primeiro comentário fixado. Ele também vai divulgar aqui também para vocês. Pastor Paulo, o que mais você poderia acrescentar em relação, você estava falando do... Eu falei do sanguíneo e falei do colérico. Tem mais dois, E né? aí nós temos o temperamento fleumático. E interessante que cada temperamento desse, ele é estruturado. Obviamente que eu não estou detalhando aqui, até pela questão do nosso tempo com relação ao vídeo. Mas cada temperamento ele é estruturado em 3 partes, se podemos assim dizer. E o fleumático é aquele temperamento que se dá bem com todo mundo. Não é que os outros também não dê bem, mas assim, mais fácil de se acertar. Por quê? O fleumático é o conhecido boa praça, é o conciliador, é aquela pessoa que geralmente é bem-humorado, é o temperamento bem-humorado, enquanto que uma das características do colérico que eu falei há pouco é ser sisudo, é ser semblante fechado, e às vezes eu costumo dizer que a piada tem que ser muito boa para o colérico rir, porque senão ele não ri. Enquanto que o fleumático já é sorridente, é uma pessoa bem-humorada, mas sempre é visto como alguém calmo, mais tranquilo. Quando tem alguém com um problema que quer desabafar com alguém, pode saber que ele vai procurar geralmente um fleumático, porque o fleumático ele vai dar atenção, ele vai escutar toda a história para depois falar. Então, assim, o fleumático é aquela pessoa que consegue fazer a ligação entre 2 polos. É aquela pessoa que consegue entrar num conflito e por mais que não tenha uma preparação na área da psicanálise, na área da psicologia, mas consegue levar uma palavra de apoio, de conforto com mais facilidade do que qualquer um outro temperamento. A questão é que como ponto negativo cada um tem os seus, né, do fleumático, o fleumático às vezes é visto como aplicação demorada. O que é aplicação demorada? A grosso modo falando, pode ser lido de forma errada como preguiçoso, que é aquela coisa assim. Vamos supor que a esposa em casa disse para o esposo fleumático, ó, a lâmpada lá da despensa queimou. E daí o fleumático, é da despensa, não tem tanta prioridade assim. Aí ele diz para a mulher, eu vou trocar. E no dia seguinte, ele sai, até vai ao mercado, poderia ter comprado a lâmpada, e às vezes até compra, e coloca lá, mas não coloca no lugar. A esposa, ei, a lâmpada precisa ser trocada, né? Você trocou? É verdade. Não, mas eu vou trocar. E ele está falando, eu vou trocar, e de fato vai trocar. Só que, às vezes, se deixar para o fleumático que não trabalhou nesses pontos negativos, a pessoa vai trocar uma semana depois. E aí, se esse marido tiver uma esposa colérica, por exemplo, ela nem vai esperar o 3º dia chegar. Ela já vai colocar um banquinho, uma escada, já vai lá e trocar. Quando esse fleumático for lá trocar, vai olhar, opa, já está trocado. Isso quando a esposa, se for colérica, não chegar e já falar, já troquei lá, você não fez, eu fiz. Então, assim, o contrário do colérico, que é direto ao ponto, que é impaciente, que é muito prático, o fleumático tem que trabalhar muito com esse lado, porque senão se torna de aplicação demorada. É bem interessante essa questão. E o melancólico é o temperamento mais fechado. E se não cuidar, pode falar. Antes de só falar do melancólico, para nós finalizarmos, vou deixar isso aí para o final. Temperamento versus estilo ou personalidade. Eu nasci assim e vou morrer assim. Sim. Tem como mudar os temperamentos? Olha, é uma das razões, Rafael, de nós estarmos falando disso aqui, e você pode, inclusive, depois ir lá no nosso canal, nós temos materiais disponíveis sobre isso também, enfim, outros da área falam sobre isso também. A razão de nós abordarmos o assunto é exatamente porque existe como mudar. Tem um seminário que eu aplico nas igrejas, que é temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Então, assim, principalmente nós que servimos a Deus, que temos o Espírito Santo de Deus que dirige as nossas vidas, nós precisamos permitir que haja essa mudança. Quando eu mencionei, Rafael, o Pedro, não é? Pedro foi
um sanguíneo assim, nato. Temos o apóstolo Paulo, um colérico, que usou de prepotência quando pegou cartas para empreender as pessoas, que levava arrastado até crianças, não é? Um colérico. Nós temos outros personagens na Bíblia, podemos mencionar aqui Abraão, fleumático, não é? Podemos mencionar Moisés como melancólico. Então, foram pessoas que demonstraram os seus erros com as características não trabalhadas do seu temperamento. Até porque naquela época não tinha a ciência comportamental desenvolvida como temos hoje. Agora, eles erraram, mas permitiram o Espírito Santo de Deus trabalhar neles. Observe que mesmo que você não tenha à disposição, talvez uma ajuda terapêutica, um profissional da área, mas quando nós nos voltamos a Deus, isso é muito importante ver. Eu ouvi do presbítero Rafael, e já ouvi de outras pessoas também falarem, antes mesmo de eu ter sentado para aprender sobre mim, o Espírito Santo me curou essa ou aquela área. Isso é lindo de ver, porque quando nós abrimos espaço, ele trabalha. E respondendo a sua pergunta mais diretamente, há sim como mudar e é necessário isso, não é? E sobre o último ponto aqui, que é o melancólico, né? O melancólico é aquele temperamento mais fechado. A pessoa praticamente não fala. Entre as características do melancólico, por exemplo, Rafael, está o ser amuado. Amuado é o quê? A pessoa não está bem, o semblante está triste. E às vezes a pessoa está até chorando, chega com os olhos vermelhos porque estava chorando. Quem está próximo percebe e diz: o que está acontecendo? Você não está bem. Aí a pessoa diz aqui: não, nada não. Como nada não? Estou vendo que você não está bem. Não, nada não. A pessoa joga, eu costumo dizer que a pessoa joga as emoções, os problemas emocionais em um baú, tranca e joga a chave fora. E o problema é que às vezes o próprio melancólico às vezes não encontra a chave. E mesmo diante de um terapeuta, diante de alguém que confia, não consegue abrir essa caixa, não consegue abrir as emoções, porque jogou a chave fora. Aí precisa ser arrombado esse cofre, se eu posso assim dizer, não é? A pessoa precisa usar algumas técnicas terapêuticas para que consiga curar ou direcionar um tratamento quando a pessoa está com problemas emocionais. Então, assim, o melancólico ele é muito fechado. Agora, é interessante observar, Rafael, que quando, até porque o seu canal traz conteúdo teológico, e a gente trazer esse olhar para o lado cristão, não é? E na igreja, nós temos em um culto, por exemplo, pessoas que têm todos esses temperamentos sobressaindo. E às vezes você vê no culto aquele que pula, que bate palmas, que se manifesta mais, e alguém pode olhar e falar assim: está se achando, está querendo fazer graça. Não, é um sanguíneo. É um sanguíneo. Então o sanguíneo ele se expressa com mais facilidade. Também não dá o direito de um sanguíneo, de repente, com o microfone na mão, de falar para o melancólico que está quietinho lá, de olho fechado, bem quietinho, chamá-lo de geladeira, chamá-lo de frio, porque está mais quietinho. O temperamento da pessoa é mais retido, é mais quieto. E tem dois temperamentos que é interessante observar que não são dados ao choro. O primeiro é o colérico e o fleumático, enquanto que o melancólico e o sanguíneo já choram com facilidade. Então, é interessante esse autoconhecimento, foi bem colocado aí, foi bem cirúrgico essa expressão sua, do autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, ou seja, você conhece as suas emoções, tem como você administrar. E eu tenho cuidado com isso, presbítero Rafael, porque Jesus, quando você vai olhar a história de Jesus, o que ele fez, o sermão mais famoso de Jesus e que serve como base para a nossa vivência cristã, que é o Sermão do Monte, Jesus ele fala mais de comportamento ali, de relacionamento, do que de céu e inferno. Então, observe que Jesus, em todas as suas ministrações, em todas as suas preleções, ele ocupou mais tempo falando de relacionamento, de vivência um com o outro, do que de céu e inferno. Isso significa que eu posso sim perder a salvação, eu posso sim ter problemas sérios com relação ao meu relacionamento com Deus, se eu não estiver me relacionando bem com a minha esposa, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam. Não adianta nada eu estar na igreja no domingo à noite, erguendo a mão, dando glória a Deus, e aí você dentro da igreja que você faz parte, da comunidade que você faz parte, e
e sem falar com a esposa, e brigado com um colega de trabalho, ou às vezes até dentro da igreja, não falar com alguém por mágoa no coração. Às vezes tem pessoas que não falam com parentes há tanto tempo porque tem raiva. Então isso tira as pessoas, irá tirar muita gente do céu, com certeza. Isso é interessante. Esse autoconhecimento que nós já frisamos muito aqui é muito interessante, até mesmo para combater as heresias. Com certeza, muitos pregadores, que existe o joio no meio do trigo, utiliza o psicológico das pessoas, o emocionalismo das pessoas, trabalha essa questão de temperamentos. Então é muito importante você conhecer isso aí. Visite o canal do Pastor Paulo, é um homem de Deus. Estamos aqui, pastor. Deus continue abençoando o senhor. Fico muito grato dessa oportunidade de estar entrevistando o senhor. Estou falando de coração, não com nenhuma ironia. E vai ter mais, pessoal. Por hoje vai ser só esse apanhado meio por cima. Você quer se aprofundar? Como eu falei, visita o canal dele. E estaremos também em outra oportunidade, quem sabe, trazendo mais uma entrevista aí. Queria que ele trouxesse uma conclusão aí, uma palavra ao teu coração, para concluir. Rafael, a recíproca é verdadeira. Eu quero agradecer sempre que tem uma porta aberta. Eu admiro as pessoas que usam as redes sociais para, de certa forma, desenvolver outras pessoas, porque eu costumo dizer que nós, eu, você que está aí, por mais que você não faça uso das redes, mas você, nós fomos colocados como agentes de mudança nesta terra. Deus te trouxe com propósitos. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o teu propósito? Deus me levou a escrever um livro, ainda está no forno, eu estou escrevendo, não sei quando que vai sair, mas sobre os propósitos de Deus na nossa vida. E a gente precisa identificar qual é o propósito ou quais são os propósitos dele na minha vida. E pode ter certeza que você tem um propósito específico. E como bem frisou aqui o Rafael, o presbítero Rafael, nós temos o canal do YouTube, está como Paulo Pereira Oficial. Lá nós temos materiais tanto na área da psicanálise quanto teológico. Visite-nos lá, deixe o seu comentário, caso isso é muito importante para a gente, caso você tenha acompanhe o nosso material, você assistindo, deixe o seu comentário, escreva e compartilhe com outros. Por que, Rafael, eu gosto de observar isso? Porque às vezes não vai custar nada para a pessoa e uma palavra que você disse ali ou que alguém no seu canal trouxe ali pode ser o que outra pessoa esteja necessitando para uma mudança de vida, uma mudança de rota. E quando você compartilha, você está sem custo nenhum abençoando as pessoas. No Instagram eu estou como Paulo Pereira Psicanalista, também no Facebook como Paulo Pereira Psicanalista. E se caso você queira compartilhar mais alguma coisa comigo através do e-mail, o e-mail é paulopereirapsicanalista@gmail.com. Tá? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja ricamente contemplado pela multiforme graça e sabedoria de Deus e ajude a compartilhar esse material que você está recebendo aí através do canal do presbítero Rafael. Possamos lembrar da igreja primitiva. Esse canal é um canal evangélico. Na epígrafe aí do canal você já vê pregando as escrituras. Tudo para edificar a tua vida. Se nós evangélicos lembrarmos da igreja primitiva, daquela comunhão que existia, o mesmo espírito, o mesmo sentimento, nós vamos nos ajudar a esse canal crescer, o canal do pastor Paulo e assim por diante. E nós sabemos aí que as coisas estão se afunilando, o mundo está nos apertando e que nós possamos ter força, um ajudando o outro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Sou Paulo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Aleluia.